bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. E como sempre, estou aqui com meu querido colega Henrique De Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo ótimo, cara. Hoje, então, joia. vamos falar de um assunto traumático. Pois é. Né? Demissão traumática, como superar essa situação. Exatamente. Pesado, hein? Vai ser legal. Bicho, eu tenho visto muita gente, conversado com pessoas, tá rolando muito essa coisa das pessoas se sentirem sacaneadas, descobrirem do dia para a noite que estão sem emprego, porque a relação não estava boa, alguma coisa não deu certo e de repente o cara tá fora. Vai um cafezinho? Bora. Cafezinho. Show. E aí na verdade eu já tive dos dois lados da mesa, né? Eu já fui dispensado de uma maneira que eu não achei legal e eu já tive que dispensar também de uma maneira que eventualmente traumatizei alguém, né? Poderia ter sido melhor. Então, é assim, a gente vive numa realidade que, via de regra, ela é pouco, digamos, como eu poderia dizer, falta técnica mais moderna, mais desenvolvida na relação entre profissionais. Uhum. Existem mercados muito mais modernos, muito mais, digamos, desenvolvidos no trato, na relação humana, né? Tem um outro episódio nosso que a gente fala sobre técnicas a gente chama esse episódio de indo além do feedback, né? Sim. Quer dizer, o que você faz na hora que você tem uma situação para lidar e como você trata isso. Legal. Mas, via de regra, a gente não faz isso. Então, você não está satisfeito com o funcionário, você dá um esporro aqui, você releva ali, não sei o quê, e quando você vai ver, a situação já está quase que insustentável. Sim. Então, e tem uma brincadeira que fala assim, ou o cara é frito em banho-maria, né? Devagarzinho. Quer dizer, o cara fica lá meio que largado até que chega uma hora em que fica inevitável a saída, ou você começa a ter fights, discussões e não sei o que, e chega uma hora que o cara tá fora, né? Numa situação, num modelo de desgaste que é muito chato. Ou seja, é 880, né? Exatamente. Falta a gente trabalhar isso de uma maneira mais moderna, mais correta. Tá? Eu acho que essa questão que a gente chama de modernidade, eu acho que também está ligado ao nosso mercado ser um mercado que, em certo volume, trabalha com gerações muito antigas. Então, assim, às vezes diretores de empresas, diretor de construtoras, tal, normalmente são profissionais muito experientes, geração baby boomers, outra coisa que tem uma visão da vida bem diferente das gerações mais novas. Talvez isso deixe o nosso jogo mais antiquado a nível de relação e trato. Pode ser uma causa, mas não necessariamente, né? Eu acho que, de novo, dentro daquilo tudo que a gente já vem conversando aqui, né, falta na formação dos nossos profissionais esses outros aspectos de recursos humanos. Sim. Né? Então, assim, o nosso gerente, hoje, ele não precisa ser um cara da geração de 60, 70. Ele pode ser um cara de 30 anos, só que ele nunca aprendeu técnicas de relacionamento. Perfeito. Né? Então, skills que não estavam na faculdade. Né? Exatamente. Então, acaba que o cara não sabe lidar com esse tipo de situação. Perfeito. Né? E isso é um problema. É um sério problema. Então, acaba que você tem... e as empresas, elas não investem nisso. Sim, né? Sim. Quer dizer, eu poucas vezes, já trabalhei em bastante empresas grandes, empresas médias, eu poucas vezes vi um departamento de recursos humanos desenvolvidos. Normalmente o que a gente tem é um DP. Exatamente. Né? Então, assim,
a questão de você tratar do recurso humano como se deve, não acontece aqui. Com um olhar de recurso, aquilo é um bem, né? Que a empresa tem, né? Exatamente. E assim, eu tenho uma analogia que eu acho que é bem legal. Por exemplo, é mais fácil você conquistar um cliente ou manter o cliente que você tem? Olha, conquistar um cliente ou manter o cliente que você tem. Eu acho que é mais fácil, talvez. Olha, é que manter um cliente que a gente tem é difícil, às vezes, ao longo do tempo. Mas teoricamente, já está ali. Exatamente. Né? Da mesma forma, um funcionário. Perfeito. Quer dizer, é muito melhor você desenvolver um funcionário do que você dar um pé na bunda nele e caçar um outro para ver se ele se ajusta, para ver se você consegue fazer ele crescer. Inclusive, existem muitos estudos na atualidade que mostram o gasto financeiro, o custo desse turnover, né? Que é assim, entra, sai gente. Toda vez que a pessoa entra, tem uma rampagem, ela nunca entra e no dia 2 está dando o máximo dela, ela está se ambientando, é normal, é humano. Sim. Isso. Tem uma cultura toda que tem que ser assimilada também. Tudo, né? Exato. E aí é quando o cara começa a performar, tu perde o cara. Aí tu volta a estaca zero. Tu teve um custo. Alguns dizem que esse custo... Duas coisas importantes. Alguns dizem que esse custo é normalmente em 6 meses, porque leva 3 para o cara começar a rodar, 3 para o cara se dar conta que não se encaixou e sai. Só que tu pagou 6, meio teve metade do período e volta o processo a estaca zero. Sim. Então é um custo alto. E outra coisa também que os caras falam muito é que isso não está nos DREs, né? Então, esse custo de ficar trocando, normalmente não tem linha lá do que abrange a perda financeira que tu tem dentro das empresas devido ao turnover. Sim. E é uma coisa que quando a gente começa a pensar, é maluco, fala, caramba, puta desperdício. Não tem empresa nenhuma no mercado, tu que é um grande nome, todo mundo te procura. Tem alguma que chega e fala, não tem problema nenhum com mão de obra. É utópico isso, né? Não existe. Não existe. Todo mundo tem problema com mão de obra. Então, voltando à tua frase, né? Por que não cuidar das que a gente já tem dentro de casa? Exatamente. Excelente. Então, mas, de novo, esse cuidado a gente vai ver nesse outro episódio. Né? Sim. O que eu queria tratar hoje é o que acontece com aquele profissional que do dia para a noite descobriu que foi demolido, né? Ou como dizem nos Estados Unidos, fired, né? Exatamente. Botaram fogo no coitado, cara, né? É verdade. Então, assim, eu estou falando isso para quem está saindo e, de repente, perdeu o seu trabalho e acaba que, em algum momento, você começa a achar que a culpa é tua, né? E acaba que você se vitimiza, ou você fica com muita raiva, ou você acha que você não tem competência. Então, assim, isso é um momento muito sensível, né? Profissionalmente, e a pessoa tem que parar, respirar fundo e avaliar tudo, né? E é uma coisa muito antinatural. Sempre quando alguma coisa acontece, nós como seres humanos, que a gente fala, a culpa é minha. Então, se tu é enxotado, no caso do 880, né? Desligaram abruptamente, por mais que tu tenha reclamações, ou tu leia desgastes, tu recorde alguma coisa, os dias vão passando e o que fica é esse sentimento ruim pô, eu sou incompetente, a culpa foi minha, tal. Então, assim, isso é terrível, porque a gente destrói carreiras e vidas, às vezes, por uma burrice nossa, no lado agora falando como empregador, né? O que eu já fiz bastante na eventualidade de dispensar alguém, eu viro pro cara e falo assim, ó, estou te dispensando, e falo assim, se você quiser, daqui a 30 dias a gente conversa. E eu te explico exatamente o que aconteceu. Porque naquela hora que você está dando a notícia, está dando o baque, sim, o cara está pensando nas contas que ele tem que pagar, né? Em todo o impacto que aquela notícia tem na vida dele. E não friamente, racionalmente, no que aconteceu, por que aconteceu, o que eu poderia ter feito de diferente, né? Não, inclusive então, tem as entrevistas demissionais que muitas instituições ou empresas não têm e é fundamental para melhoria do teu ambiente, melhoria do teu trabalho, desempenho do teu negócio, né?
Não é bobagem, é importantíssimo. Sim. Mas então, a partir do momento em que a pessoa perde o trabalho, a primeira coisa que ela precisa é parar, se tranquilizar, entender aquele momento como algo como uma lição a ser aprendida, né? Tem um negócio que eu acho que é uma analogia interessante, que é aquela história de perder a namorada, né? Uhum. Quer dizer, você fala assim, pô, eu amava essa menina, eu queria ficar com ela, não sei o que. Mas tudo que deu de errado nisso é lição para o próximo relacionamento, né? Perfeito. Então, é muito importante você, na hora que a dor diminuir, você fazer uma boa análise e entender o que aconteceu, né? Sem dúvida. E tentar aproveitar disso para crescer e melhorar, né? Sim, sim. Tem um negócio que às vezes acontece, e isso é sério, que é situações de assédio. Existem situações que são complicadas e são, digamos, ilegais, né? Não, a gente vai para o setor crimes, né? Isso, né? Um Aí, roubo, uma coisa assim dentro da empresa, a gente não está abordando aqui. A gente tá não, não, o que eu abordando... estou falando é assim, um chefe que assedia o Perfeito. funcionário, que tem um assédio moral, assédio sexual, assédio que seja, né? Sim. Eventualmente, você pode sentar com um advogado e contar uma história e ver se isso faz sentido abrir um processo. Para o mercado, isso é muito ruim, né? Sim. Quer dizer, na medida em que você entra com um processo contra uma empresa, principalmente em cargos gerenciais, isso entra na tua história profissional, né? Então, tem que avaliar muito bem isso. Da mesma forma que tem que fazer uma avaliação boa, isso eu vejo de vez em quando no LinkedIn, não sei o quê, do cara meter o pau na empresa, né? Uhum. Isso não é inteligente, né? Sem dúvida. É um tiro no pé, muitas vezes, né? Então, assim, você tá chateado, você tá magoado e tudo mais, você tem que parar para pensar. Porque senão você vai cometer alguma atitude que pode comprometer a tua carreira, né? Sim, sim. Então, assim, processar ou fazer críticas abertas ou qualquer coisa assim é muito complicado. Claro. Eventualmente, pode até fazer sentido, mas tem um risco importante no negócio, né? Exato. Então, Exato. você tem que avaliar bem isso antes de tomar esse tipo de ação, né? Não, ou até um certo, vamos dizer assim, uma certa cautela ao entrar nessa seara, né? Não necessariamente tem que ser aberto. Eu acho que quando é uma coisa muito aberta, assim, ela é mais uma reação voltada à raiva, de fato, de exposição. Mas expor tanto uma empresa ou expor uma pessoa nunca é bom. Então, se tem algo a se tratar, e eu acho que tem que ser tratado, tem que ir para a esfera correta, mas dentro daquela... Não sei se eu posso falar ética ou moral, mas tem uma esfera restrita isso, não pode ser escancarado, né? Sim. É que eu acho que assim, a gente tá vivendo com gerações com outra visão, né? Uhum. Então, que acham que não tem que engolir nada, que tem que passar por cima das coisas e mudar tudo, mas o mercado repara em coisas que podem comprometer a carreira da pessoa, né? De todo jeito, tu tá desenhando a tua história. Aquilo fica no teu passado, né? A maneira como tu se porta em situações adversas é a tua história, de toda forma. Então, tem que tomar bastante cuidado com ações nesse sentido. Eu acho que, assim, se você sentir que você está com empresas que têm uma visão que não te interessa, né? Que é diferente do teu padrão moral, ético e não sei o quê, você tem que entender isso e evitar trabalhar em empresas desse padrão, né? Tu tá no lugar errado. Exatamente. Então, eu acho que é bem por aí. É você aprender com a situação e evitar que ela aconteça de novo, né? E aí, fazendo um gancho dessa parte para o eixo, né, do nosso episódio, começar a olhar essa situação por um copo, não é um copo meio vazio, em si meio cheio, né? Ou seja, tentar tirar as lições aprendidas, olhar com bons olhos, fazendo o link do relacionamento, né? Muitas vezes, assim, se termina um relacionamento,
o olhar bom disso é, cara, talvez não fosse a pessoa certa para ti, tu está perdendo tempo com a pessoa errada. Então, às vezes um término ele é benéfico. Às vezes a saída de uma empresa que pode não ser a ideal para ti, talvez seja benéfica. Se tu se enrolar lá 2, 3 anos, na verdade tu tá perdendo tempo 2, 3 anos no lugar errado. Sim. Né? Sei lá, se tu é goleiro, tá tentando jogar basquete, por mais que tu pegue a bola com a mão, tu tá no lugar errado. E quanto antes tu se der conta, e às vezes até meio traumático mas tu vira a vida ou organiza a tua vida profissional, é bacana, né? Então, sim, acho que é muito legal essa visão do levante a cabeça, né? Tenha frieza e todos esses aspectos que você está trazendo que a gente vê as pessoas, os profissionais, às vezes devastados por causa de uma coisa que às vezes não necessariamente eles tenham culpa, né? Ou responsabilidade. Sim. Na verdade, de novo, é um relacionamento. E qualquer relacionamento tem duas partes. Eventualmente, pode até ter mais que duas partes, né? Sim. Mas talvez essa adequação não tenha acontecido e tudo bem, né? Uhum. As coisas são como são, né? Sim. Então, assim, aprenda com a situação e cresça com ela, né? Exato. Acho que basicamente é esse o conceito. Muito bom, muito bacana. É joia tratar isso. Eu acho que isso é importante pelo volume de pessoas, né? E claro, não é nem a questão o foco do capítulo, mas às vezes a gente provoca isso como empregadores, coordenadores, contratantes, e a gente não está nem entendendo o que a gente está fazendo com a vida daquela pessoa ali, né? Então tem que ter um alinhamento melhor e uma conduta diferenciada, e tudo isso a gente vai tratar no capítulo que a gente comentou. Exatamente. Né? Então, beleza? Muito obrigado por trazer essa pauta tão legal, tão traumática em alguns casos. Galera, não se preocupem, a vida acontece, é altos e baixos. Se alguma coisa acontece com a carreira de vocês, tentem sempre olhar pelo lado do copo cheio, no copo meio cheio, não no copo meio vazio, e bola para frente que as novas oportunidades estão aí. É só trabalhar sério, responsabilidade, compromisso, tenho certeza que todo mundo chega lá. Beleza? Obrigado, até a próxima. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.